meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, irmãos, amigos. Estou com saudade já das nossas aulas presenciais no nosso tempo, mas estamos aqui para transmitir a você a palavra de Deus e também essa nova série de lições da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD, né? Nós estamos já iniciando estamos na terceira lição desse terceiro trimestre de 2020, né? Iniciado agora em julho, e nessa oportunidade nós queremos levar até você uma meditação a respeito do título da nossa lição, que significa: o despertamento renova o altar. Temos aqui uma palavra-chave para nós discutirmos um pouco nessa oportunidade, para nós meditarmos, melhor dizendo, né? E queremos falar sobre altar, os altares, né? Suas formas físicas do Velho Testamento e também a forma espiritual que o Novo Testamento trouxe para essa palavra, um novo significado, e também uma forma metafórica de nós referirmos a nós mesmos muitas vezes. Queremos primeiramente agradecer a você que tem acompanhado, tem divulgado a nossa lição. Deixe o seu like lá, se inscreva em nossos canais no YouTube, no Facebook, e também agradecer a direção da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Pindamonhangaba, na pessoa do pastor Euclides Vaz Júnior, sua esposa Maricinha, toda a sua família, e também ao nosso evangelista irmão Samuel Lemes, que muito arduamente tem trabalhado e tem feito todo o esforço para que toda semana seja levado até você todas as lições das nossas diversas classes da Escola Dominical. Que Deus abençoe a essas famílias bastante importantes aqui para a nossa igreja e também para a sua vida, porque através do trabalho que eles fazem, eles também proporcionam esse interesse de você poder participar desta atividade, ok? Muito bom aprender a palavra de Deus, muito bom estarmos atentos, e nós temos então despertamento renova o altar. Vamos falar sobre altar. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Esdras, no capítulo 3, do verso 2 até o 5, e o autor destacou também do verso 10 até o 13, para que nós falássemos e trouxéssemos até você algum pensamento a respeito do altar, ok? Quando nós olhamos para a nossa revista, você pode acompanhar na sua casa, né, tranquilamente, nós vamos ver que nós temos um devocional diário, nós temos uma leitura diária que nós fazemos, que é recomendado na lição, para que a gente acompanhe todo o contexto dessa lição especial que nós estamos, especialmente que nós estamos falando com você. No caso, a reparação do altar, né? O altar, quando nós estamos diante do Senhor, que o nosso altar esteja em perfeitas condições, porque isso provoca o despertamento, que é o título da lição. Despertamento renova o altar. Então, nessas leituras diárias, nesse devocional diário que nós temos ali, eu vou passar bem rapidamente em função do tempo, no capítulo 8, verso 20 de Gênesis, o altar na vida de Noé. No capítulo 22, verso 9 ainda de Gênesis, o altar na vida de Abraão. Quarta-feira seria Josué, capítulo 8, verso 30, o altar na vida de Josué. E também o altar na vida de Gideão, está lá em Juízes, capítulo 6, versos 25 até o 27. E também nós temos o altar na vida de Davi, está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26. E também nós temos o altar na vida da igreja. Nós vamos deixar esse assunto da igreja um pouquinho mais lá para o final, porque é o fechamento da nossa lição hoje, né? Mas muito bem, a primeira lição que eu entendi nessa distribuição desse devocional diário da nossa revista, é que nós temos alguns tipos de altares que eram levantados na Bíblia. Primeiramente, nós devemos identificar que altar, essa palavra se tornou muito popular, né? No meio de todos os povos que praticam algum tipo de religião. A maioria dos povos, né? Praticamente todos os povos têm a sua religião, e normalmente os altares são colocados como sendo aquela parte frontal ou uma parte destacada, onde se assenta quem for ser preletor, ou pastor, ou padre, ou enfim, o líder religioso toma conta daquele espaço, aquilo é chamado de altar. Não está errado chamar de altar esse local, né? Mas não é nessa sequência de pensamento que nós queremos trazer a lição para hoje. Nós queremos trazer a lição para hoje de uma forma diferente, uma forma como está na Bíblia. Altar, ele está relacionado diretamente no Velho Testamento a sacrifício. Oferecer sacrifícios a Deus.
era algo que o povo judeu, que faz parte inclusive do primeiro tópico da nossa lição, né? Essa lição nossa é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o despertamento conduz o homem ao altar. Os despertamentos espirituais levam o homem ao altar de Deus. O segundo tópico fala de Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro tópico vai falar sobre cuidado com as imitações. Cuidado com altares imitados. Imitações de altares, ok? É muito importante, nós devemos tomar muito cuidado quanto a isso, porque nós temos muita responsabilidade com a obra de Deus e nós queremos fazer essa obra de Deus de uma maneira bastante correta, bastante bíblica, seguindo os preceitos que Deus assim nos ordenou. Amém? Bom, passando rapidamente, o primeiro altar que nós vemos nesse devocional diário, ele fala sobre o altar de Noé. Né? Todos conhecem a história de Noé, conhecem a história do dilúvio, e nós temos naquele momento um altar levantado em forma de agradecimento a Deus. Deus havia dado todas as condições para Noé, capacitou Noé a construir aquela arca, colocou determinação no coração de Noé para que ele não desistisse daquele empreendimento, embora todos zombassem dele, né? Falar de dilúvio, uma época daquela. E então, quando ele sai da arca, ele pisa em terra seca e ele edifica um altar. Esse altar ele edificou para oferecer sacrifício ao Senhor em agradecimento, em louvor ao Senhor por uma bênção conquistada. Então é um tipo de altar, já que nós podemos destacar nessa lição, né? Altar levantado para agradecimento. Isso aqui nós estamos trazendo para a tradição e para os ensinamentos do povo judeu, lá do Velho Testamento. Note bem isso, que isso é muito importante para que a gente entenda passo a passo o desenrolar dessa lição, ok? Então, o primeiro altar então, foi de Noé. E por que Noé agradeceu? Ora, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver, por exemplo, que o dilúvio começou lá no capítulo 7, verso 16 de Gênesis, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês. Traduzindo para a gente entender a quantidade de dias, né, fica mais fácil trazer por datas, como nós conhecemos no nosso calendário, nós podemos dizer que o dilúvio começou no dia 17 do mês 2 do ano 600. Ok? E houve vários eventos durante o dilúvio, né? Enquanto ele solta uma pomba, tem as datas todas bem definidas na Bíblia Sagrada, as datas que ocorreram esses eventos, né? E em terra seca mesmo, ele chegou no dia 1º do mês 1º do ano 601, quase um ano depois. A terra já estava seca, mas Noé ainda não havia descido da arca. Ele havia soltado um pombo, o pombo foi, voltou, depois o pombo foi e não voltou mais, porque a terra já estava seca. Ele abre a janela da arca e vê que a terra está seca, mas ele ainda não desceu da arca, ele tem um pouquinho mais de paciência. Ele ainda ficou até o dia 27 do segundo mês do ano 601. Se nós fizermos uma conta dessa, do dia 17 do mês 2º do ano 600, para o dia 27 do mês 2 do ano 601, nós vamos ter aproximadamente aí 375 dias presos dentro de uma arca. Então, nada mais justo do que louvar a Deus por ter dado o livramento de tudo aquilo e ele poder novamente, depois de todo esse tempo, 375 dias, pisar novamente em terra seca. Foi um altar de louvor e agradecimento ao Senhor. Amém? O segundo tipo de altar que nós encontramos o caso de Abraão, está em Gênesis capítulo 22, verso 9, que é o segundo item da nossa leitura diária, né? Que é o nosso devocional diário. E ali nós entendemos na história de Abraão, por exemplo, que Abraão ele estava montando um altar por ordem de Deus. Ou seja, há momentos em que Deus ordena, olha, levante um altar. Metaforicamente falando, simbolicamente falando, Deus pode estar falando com você agora e falando, levante um altar. Ou seja, pega o seu altar e levante esse altar, porque eu quero falar com você, eu quero estar com você, eu quero salvar você. Né? Isso normalmente ocorre antes da conversão. Deus chama, ele ouve a palavra, o Espírito toca no coração dele, porque o Espírito está sempre envolvido em todas essas atividades, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade
deísta, ele está envolvido em tudo isso. Então, nesse momento, Deus dá uma ordem para Abraão. Qual era a ordem? Sacrificar o filho dele. Para sacrificar o filho, nós acabamos de ver no início que altar está mais ligado com o sacrifício, né? Não é da maneira que nós conhecemos hoje, que é onde se assentam os líderes religiosos, onde os preletores, os palestrantes usam aquele local. Podemos chamar de altar também, mas no Velho Testamento não era dessa forma. Muito bem, então Abraão agora recebe uma ordem de Deus, e essa ordem de Deus é para quê? Sacrificar seu filho. E ele sobe no monte, prepara um altar que Deus havia mandado. Era a ordem divina fazer aquele altar. Ele faz um altar para Deus. E só que no momento de sacrificar, nós sabemos que Deus então interviu e não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, né? Nós também podemos levantar altar, ou os outros altares que são levantados na Bíblia, por exemplo, né? Na vida de Josué, em agradecimento a Deus. Se bem que há uma duplicidade de motivos, nesse caso aqui de Josué, no capítulo 8, verso 30, né? É uma passagem muito interessante, que eles haviam acabado de chegar na Terra Prometida, após a morte de Moisés, conhecendo a história. Ele atravessa o Rio Jordão, tem todos aqueles milagres ocorrendo, e ele se depara com Jericó. E eles então, por ordem de Deus, fazem todo aquele movimento, marcham em volta da cidade, as muralhas ruem, eles tomam Jericó. Só que logo após eles tomar Jericó, a Bíblia faz um parênteses e coloca nesse intervalo, até ele conquistar a cidade de Ai, que é o objetivo principal, coloca um pecado no meio do povo, tinha um pecado no meio do povo, o pecado de Acã. Os irmãos podem ler lá no capítulo 7 e 8 de Josué, que os irmãos vão encontrar essa narrativa completa ali, né? Nós não vamos citar tudo aqui em virtude do nosso tempo. Mas essa narrativa da Bíblia mostra que tinha um problema. E esse problema que tinha no meio do povo, Josué temeu enfrentar a cidade de Ai em função do povo estar em pecado, haver pecado no meio do povo, até que se descobre o pecado de Acã, é punido da forma como a Bíblia relata, enfim, ele então agora fica preparado para enfrentar a cidade de Ai. Aí ele enfrenta a cidade de Ai, e logo após a vitória na cidade de Ai, ele vai lá e então levanta um altar. É onde eu falei agora há pouco aqui, está no capítulo 8, verso 30 de Josué. De Josué. Então essa passagem de Josué nos conota dois tipos de altar. Um altar levantado por agradecimento, ou por necessidade, pelo pecado de Acã, e também de agradecimento porque Deus havia dado um grande livramento, né? E também, esse mesmo episódio tem um terceiro aspecto desse altar ainda, que é um altar para proteção. Porque ele levanta esse altar, por quê? Porque eles também, o povo temia os povos que estavam naquela terra prometida que era deles. E para que Deus os protegesse, aquele altar simbolicamente trazia essa proteção para eles, né? Simbolicamente trazia mesmo, porque Deus estava com eles, era a ordenança de Deus naquele momento da história do povo de Israel. Você também vai encontrar um outro tipo de altar, que é levantado para que você alcance uma vitória, né? Você está precisando de uma vitória, então você levanta um altar, lá no povo de Israel. Estamos trazendo para os nossos dias para você entender, né? Mas quando, por exemplo, lá em Juízes, capítulo 6 de Juízes, muito conhecido, né? A história de Gideão está malhando o trigo do lagar, então hoje fala com ele, não conhece toda aquela história, ele é convocado a lutar contra os seus inimigos, contra os midianitas. E então, ele começa, antes de fazer, depois que Deus prova tudo para ele que era verdade, que embora ele não reconhecesse a sua capacidade, Deus o chama de varão valoroso, né? Deus dá uma ordem para ele pegar um bezerro lá do pai dele, né? Um boi lá do pai dele, e oferecer um sacrifício. Mas não era um sacrifício qualquer, porque ele vivia no meio de um povo que era idólatra, e segundo a Bíblia, o pai dele tinha um altar a Baal, né? Deus pede para que ele derrube primeiro esse altar, construa um altar novo e ofereça um sacrifício. Por quê? Porque ali na frente ele vence os midianitas com apenas 300 homens, contra um exército gigantesco de seus inimigos. Então é um tipo de altar que foi levantado para se alcançar a vitória. Existe outro tipo de altar que é para evitar o juízo de Deus. É interessante esse tipo de altar, porque às vezes os pecados da humanidade, eles cheiram mal às narinas de Deus. E pelo andar, pela maneira de agir de Deus, nós esperaríamos muitas vezes que houvesse repreensão, que houvesse juízo, né?
Por que Deus não faz juízo? A Bíblia é repleta de exemplos desse tipo, né? Quando os profetas, Senhor, até quando vai resistir? Até quando o Senhor não vai pôr um fim nesse mal? Hoje mesmo nós podemos pensar tanta maldade, tanta coisa errada no meio da humanidade, nós ficamos pensando, até quando Deus vai permitir isso? Por que Deus não entra com o juízo e não resolve tudo, não é verdade? Então existe esse tipo de juízo de Deus. Mas aqui nesse caso que está na nossa leitura bíblica diária aqui, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 21 e versículo 26, é um caso muito específico na vida de Davi. Davi resolvera contar o povo de Israel, para saber quantos soldados que tinha do lado dele. Aquilo estava mostrando a Deus, Deus sabia na sua onisciência, sabia que o coração de Davi não estava simplesmente se precavendo contra alguns inimigos. Ele estava, na realidade, querendo dizer para si mesmo, olha, o meu exército é muito grande, por essa forma ele é imbatível. Ou seja, está confiando em coisas materiais, quando na realidade toda a vitória de Davi estava depositada, deveria ser depositada, todos os créditos de vitórias nas mãos de Deus. E Deus, conhecendo o coração de Davi, envia um anjo e faz uma proposta para Davi, com 3 tipos de juízos, né? Não vou relatar todos eles, porque não vai dar tempo aqui, mas está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, se você ler, você vai pegar a história completa lá na sua casa, ok? Então, aquele juízo que Deus mostrou que poderia acontecer com Davi, em 3 escolhas que Davi podia fazer. Até interessante notar que Davi foi o único homem que Deus queria castigar e deu 3 opções para ele escolher, né? É bastante interessante. Por isso que era considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Era um homem realmente muito devoto ao Senhor. Ele então, o que ele faz? Ele fica em pânico e ele vai e levanta um altar. E quando ele levanta um altar, o que acontece? Deus então manda o anjo de volta para Davi e fala para Davi, olha Davi, é o seguinte, não vai haver mais destruição, tá? Fica tranquilo. Por quê? Porque ele levantou o altar. Então é um altar que nós entendemos para impedir o juízo de Deus. Muito bem, essa pequena introdução, nós vamos correr aqui agora com a nossa lição, né? O tópico 1, o despertamento conduz o homem ao altar, ou até vice-versa, né? Quando você restaura o altar, você provoca um despertamento espiritual em você. No Velho Testamento era mais ou menos dessa forma que eu coloquei alguns exemplos aqui. E também todo despertamento genuíno, ele começa com a restauração do altar. Esse segundo subtópico, do primeiro tópico principal da nossa lição, o segundo subitem, né? Ele traz uma verdade muito importante, viu, irmãos? Olha só para os irmãos terem uma ideia. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Existe uma maneira, existe um altar construído. Eu poderia trazer aqui, como assim, metaforicamente falando, pessoas que aceitam Jesus. Ou seja, quando eles aceitam e se transformam num altar de adoração a Deus, o altar próprio dele, o altar íntimo, o altar pessoal, o altar espiritual nosso, cada um tem o seu. Não é que nós temos dentro do nosso peito um altar montado, cheio de vasos, flores e microfone para pregar e falar. Não é nada disso. Não leve para esse lado. É aquele altar metafórico que nós levantamos dentro de nós. E só que com o passar do tempo, esse altar muitas vezes esquecido, ele fica deixado de lado. E isso aí começa a acumular sujeira, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o rei Ezequias assumiu o trono de Judá. Também não vamos entrar em todos os detalhes da história, porque não vai ser possível. Ele abriu as portas da casa do Senhor e separou o altar, ele consertou o altar. Assim como Elias fez com o altar que estava levantado pelos profetas de Baal, capítulo 18, 1 Reis, né? Todo mundo conhece a história de Elias. E então ele repara o altar para que Deus mande a bênção. Então há uma necessidade de reparar o altar também, né? Por isso que fala aqui que todo despertamento genuíno começa com reparar o altar. Podemos ver no caso de Elias, que quando ele reparou o altar e Deus respondeu com fogo do céu, todo o povo de Israel voltou-se para o Senhor. Eles estavam afastados do Senhor. E todo o povo voltou para o Senhor e gritaram numa só voz, só o Senhor é Deus. Então houve um despertamento, né, naquele momento, em função dessa restauração de altar. Passando para o tópico de número 2, nós vamos entrar agora num tópico bem interessante que já vai trazer mais para o Novo Testamento, né? Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Como lá no Velho Testamento o altar era o centro da adoração a Deus, era onde se oferecia sacrifícios ao Senhor, Cristo agora ele veio e
toda a Trindade participou da morte de Cristo, né? Nós podemos ver que o Pai participou, o Espírito participou e o Filho participou, que foi o personagem, inclusive, central daquela trama toda, não é verdade? Daquela história toda, da morte e ressurreição de Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas Cristo, ele veio e se ofereceu. Olha só, e há uma particularidade interessante, que no Velho Testamento, o altar de sacrifícios não era lá no lugar santo dos santos. O lugar do sacrifício ficava no pátio, ficava fora do lugar santo dos santos. E quando Cristo morreu, foi crucificado, ele não foi crucificado dentro da cidade de Jerusalém. Ele foi levado para fora dos muros de Jerusalém, lá no Monte Calvário, ou no Monte Caveira, né? É lá que ele foi crucificado entre dois ladrões. Então isso também mostra que até o altar onde Cristo foi sacrificado ficava fora, considerando geograficamente toda a região como sendo o santuário, né? O templo, ele foi feito fora dos muros da cidade de Jerusalém, dizendo que Cristo então foi sacrificado pelos nossos pecados, um sacrifício vivo. Muito bem, o segundo tópico fala que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Olha, o Espírito Santo nos revela que Cristo foi vitorioso. O Espírito Santo nos ensina a palavra de Cristo. Quando Cristo ainda estava aqui na terra e falava com os seus discípulos, ele fala assim, olha, eu preciso ir, eu vou, mas não vou vos deixar órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, que seria o Espírito Santo, né? Ele enviou depois. Na sua ascensão, ele disse isso aos seus discípulos. E ele disse o seguinte, olha, e esse Espírito irá vos ensinar acerca de tudo quanto eu tenho vos falado. Então o Espírito Santo de Deus nos ensina, ele revela para nós a deidade de Cristo, a vitória de Cristo, ele também ensina-nos e ele explica como isso funciona quando nós lemos a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos instrui e nós acabamos entendendo como é que se encaixa essas mensagens, né, do Velho Testamento, passando por uma transição para o Novo Testamento, esses dados dos sacrifícios sobre os altares. Amém? O terceiro tópico, para a gente correr bastante aqui, né? Não vai ser possível a gente falar sobre tudo que está na lição, mas você tem a lição em casa em mãos, você pode ler tranquilamente na sua casa. Nós temos aqui cuidado com as imitações. Esse tópico talvez seja o mais importante desses que nós estamos comentando aqui. Porque atualmente tem aparecido muitas imitações de cristianismo. Muitas imitações de crentes, né? De crentes, de pastores até, por que não dizer assim. Nós vemos o ativismo religioso muito forte. Por quê? Porque infelizmente despertou-se algumas pessoas, né, mais observadoras, que há uma maneira de se ganhar dinheiro com isso, porque o povo é humilde, o povo ele aprende, ele aceita e ele crê que a forma que está sendo feita é correta e acaba então virando um negócio, né? Graças a Deus, as nossas igrejas mais tradicionais, que nós temos, evangélicas mais tradicionais, ela não possui esse vício, né? Esse problema atual de algumas atividades religiosas que nós temos visto por aí. Então a imitação, né, hoje, por exemplo, é comum você encontrar igreja que nada mais é do que o quê? Grandes espetáculos de música, né? Tecnologia de última geração para produzir os maiores efeitos visuais e sonoros, não é verdade? Também, não é que isso é pecado, viu, irmãos? Você ter tecnologia, ter um belo som na sua igreja, uma iluminação muito decente para que todos possam se sentir bem diante disso, isso é saudável, mas desde que seja utilizado para que a mensagem da palavra de Deus seja transmitida, e não simplesmente para atrair pessoas, né? Se atrair para a palavra de Deus bem, se não atrair, muito bem também, desde que a pessoa venha, está valendo, né? Não é dessa forma. Nós temos então que não utilizar esses recursos que são excelentes, a tecnologia de música, de som, de iluminação, enfim, de tudo que você pode presenciar numa apresentação pública, né?
quando isso aí não é usado somente para atrair essas multidões sem efeito nenhum, só para um intuito de se levantar dinheiro, né? Somente para proveito próprio dos seus, pretensos líderes, né? Seus supostos líderes. Muito bem, então esse tópico de cuidado com as imitações é muito perigoso. Nós temos sim que acabar com ficar muito atento a esse fato, para que a gente não incorra no erro de entrar nessas atividades religiosas, ditas atividades religiosas, e com pretexto simplesmente de atrair jovens e de fazer com que o jovem vá para lá, não pela palavra, não pelo Espírito de Deus que revela tudo, mas pela apresentação artística e musical, que muitas vezes é só dado ênfase, né? Não que seja errado, como eu disse, mas que seja feito para a glória de Deus. Quando tudo é feito para a glória de Deus, tudo prospera e tudo vai se dar muito bem. Então, olha, uma de nossas igrejas se sentiu obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows. Eu estou lendo um texto aqui que está na revista, que é fato que o autor relata para nós aqui, para nos exemplificar, né? E ele fala assim, olha, faz as suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows, o que domina nesse show? O pulsar do Espírito? O quebrantamento diante de Deus? Salvação de almas? Não. O que predomina? Ele cita aqui, olha, predominam aplausos, vaias, quando não é do agrado de alguns, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando até mesmo de modo sensual enquanto os hinos são entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste da sua vida. Então nós temos que ter o nosso altar, vou trazendo metaforicamente para nós, o nosso altar em total condições, em plenas condições, viu? Nós temos que, no caso de Ezequias, por exemplo, o que aconteceu com Ezequias? Eu já citei agora há pouco. O rei Ezequias, quando restaurou o altar, ele não só restaurou, é que o altar que estava levantado ali, ele fora levantado por um sacerdote, a mando do rei Acais, que precedeu Ezequias, que ele estava viajando, olhou um altar bonito lá na terra pagã, e tinha um altar pagão lá que ele achou muito bonito, artisticamente bonito, era muito bacana, né? Muito vistoso, muito bom de se apreciar, artisticamente falando até. E aquele altar, então, ele chamou tanta atenção, achou tão bonito, que ele pediu para que o sacerdote reproduzisse aquele altar no templo de Jerusalém. Olha só, misturou uma coisa profana com coisa sagrada de Deus. E ele então levantou aquele altar, à semelhança do altar dos caldeus, que era das entidades pagãs dos caldeus. Quando ele levanta aquele altar, quando vem Ezequias, a primeira coisa que ele faz, o que ele faz? Ele tira aquele altar. Debaixo daquele altar estava o altar antigo, que era do templo. Então ele pega e restaura aquele altar. Então, esse ensinamento que nós vemos no reinado de Acais, trazendo esse altar estranho para a casa de Deus, e o rei Ezequias, restaurando aquilo que fazia parte da lei de Moisés, que fora dada por Deus, nos mostra claramente que nós devemos fazer uma distinção entre o que é altar do mundo, entre o que é altar de Deus. E que dentro do nosso altar espiritual, metaforicamente falando, o nosso altar pessoal, que nós possamos identificar. E se alguma coisa está contaminada com algo de fora, que nós possamos então começar a trabalhar para que haja uma restauração. Porque havendo a restauração, eu quero deixar até claro aqui, não é que você faz isso para receber bênçãos de Deus, para ser curado, para receber milagres. Deus vai te abençoar dessa forma. Mas não é para isso. Você faz porque você fazendo dessa forma, você está dizendo para Deus, o Senhor é importante em minha vida. Eu não quero nada em minha vida que te desagrade. Qualquer coisa que estiver na minha vida que desagrade ao Senhor, que o seu Santo Espírito me ilumine, me instrua, me ensine, como nós falamos, que o Espírito ensina, e nós possamos então restaurar esse altar e fazer com que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Porque não adianta você querer consertar altares, mas somente do lado material.
Né? Se você, por exemplo, tiver uma desavença qualquer, até mesmo entre irmãos, em igrejas mesmo, acontece, nós somos humanos, somos sujeitos a falhas, né? E aí, havendo alguns desacertos, alguns problemas, o que acontece? Não adianta você querer simplesmente consertar essa parte física, a parte material, a parte relacional. Não, entre você e o seu irmão. Não resolve o problema. Você vai simplesmente acarretar mais problemas ainda, né? É comum você ver alguém pedindo perdão para alguém, você não te perdoa porque você fez isso comigo, eu não gostei, eu não vou te perdoar. Por que isso ocorre? Porque, primeiramente, a pessoa deve restaurar o altar espiritual, ou seja, conversar com Deus, pedir orientação de Deus, que o Espírito Santo ensine a nossa vida, e só com o altar espiritual restaurado é que nós podemos restaurar então aquele altar interrelacional, aquele que nós nos relacionamos com o próximo. Isso acontece no seio das famílias. E somente então para que a gente possa encerrar essa nossa transmissão, essa nossa videoaula, eu queria só ler esses 2 últimos parágrafos da nossa lição, que o autor coloca da seguinte forma: todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, ou seja, sem que o nosso altar interior seja consertado, não pode prosperar. Ele coloca até faz até uma colocação bastante engraçada aqui, que ele fala o seguinte: é como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas não sai do lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vou indo de força em força. Glória a Deus. Salmo 84, versículo 7. Deus abençoe você, a sua família, e que você possa ter tirado bastante proveito dessa aula e praticamente na sua vida você possa a cada instante estar colocando isso de forma bastante clara e objetiva para que você tenha uma vida saudável, uma vida espiritual bastante próxima de Deus. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade com mais uma videoaula. Amém?